Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Nurse, sejam todos bem-vindos. O tema que eu vou falar para vocês hoje é a respeito sobre trabalhos espirituais, mas também qual é a diferença de você pedir para uma entidade, para uma divindade, para um daimon, para um anjo. Então existe diferença, tá? As pessoas têm uma ideia muito errada, achar que anjo, arcanjo é bonzinho. Ah, não, com daimon eu tenho medo de fazer, mas com arcanjo eu não tenho medo de fazer. Mas arcanjo, anjo, eles não são bonzinhos. Eles são justos. Então eles vão fazer a vontade divina, a vontade de Deus. Tá? Então, por que às vezes um espírito trevoso às vezes pode te ajudar e um espírito evoluído, tipo um espírito que nem um arcanjo, por exemplo, pode não te ajudar? Já vi muitos relatos de pessoas que falaram assim: eu fiz uma oração do Arcanjo Miguel de 21 dias, a minha vida virou de ponta cabeça. Mas eu vou explicar por que acontece isso. Para algumas pessoas, né? Não é em todas. Tem algumas que deram certo, outras não deram. Então, o que acontece? O Arcanjo Miguel, por exemplo, então ele é um arcanjo que ele vai cumprir a vontade divina, não é a sua. Então as pessoas têm essa ideia errada, achar o arcanjo é bonzinho, o arcanjo eu tenho coragem de fazer. E às vezes é a pior coisa, no caso de algumas pessoas. Ainda mais se ela não anda muito na linha. Então, o que acontece? Quando você vai pedir algo para um arcanjo, então você tem que estar totalmente correto ao pedir esse pedido. Né? Você tem que estar certo. Né? Você tem que estar, porque é o seguinte, porque o arcanjo ele é justo, ele vai cumprir, ele vai seguir seriamente a vontade de Deus e não a sua. Então o que acontece? Tem gente que faz a oração do Arcanjo Miguel e começa tudo a desabar. Por quê? Porque às vezes você tá num emprego que às vezes aquele emprego não seria a melhor coisa para você, mas você reclama, fala mal, mas você quer estar ali. Talvez no momento ali, no calor da emoção, assim, você às vezes está insatisfeito, mas e quando você perde, você fica apavorado ou apavorada. Tem um relacionamento também. Às vezes o relacionamento não é muito bom, mas você pode perder esse relacionamento. Tem gente que perde relacionamento, perde emprego quando começa a fazer essa oração, porque o arcanjo, ele vai fazer a vontade divina e não a sua. Talvez ele desfaz tudo para reconstruir. Então essa é a missão dele, né? Ele vai fazer a vontade divina, ele vai, como diz, mesma coisa, se eu compro um terreno e a casa não é muito boa, é de madeira, uma casa velha, o que eu vou fazer? Eu posso comprar aquela casa, aquele terreno, eu posso demolir tudo e para reconstruir uma casa melhor. Então pode ser mais ou menos assim que o arcanjo vai trabalhar com você. Então ele tira tudo de você para depois reconstruir. Claro que aparentemente parece ser ruim, mas não é. E o daimon. O daimon é o seguinte: quando você pede algo para ele, as pessoas têm medo do arcanjo, não tem medo de arcanjo que acha que ele é bonzinho. E você acha que o problema é o daimon. Então, e às vezes o daimon pode te responder muito melhor. Entendeu? Nessa situação que ele vai fazer a tua vontade, entendeu? Ele vai fazer o que você pediu. Claro que em alguns casos é assim, que nem aconteceu esses dias. A minha cliente pediu uma determinada coisa, né, pro daimon. O daimon concordou em ajudar ela, só que ele falou, mas ainda não é a hora. Você precisa evoluir nessa situação. Você precisa... como diz assim, colocar a palavra melhor, você precisa aprender mais, você precisa ter um aprendizado para depois chegar lá, entendeu? Vamos dizer assim, a pessoa tinha que se preparar mais, tava cedo demais, porque no caso, se eles dessem isso que ela quer agora, pode ser que não dê certo, não dure, porque ela não está preparada para aquele tipo de situação. Então, o que acontece? Mas ele não discordou em ajudar elas. Não, vamos ajudar, só que neste período de um tempo nós vamos te preparar para isso, tá? Então, o que acontece? Qual é a diferença de pedir para um espírito até, um quiumba, um espírito desencarnado e pedir para um espírito de luz?
O desencarnado, eles querem o quê? Comida, eles estão com fome, né? Vamos dizer assim. Eles querem luz, eles querem água, eles querem comida. Ou alguns até desencarnam, ainda sente aquela necessidade de coisas terrenas, né? Então você oferece bebida, você oferece comida, eles vão fazer o que você quer por aquilo que você tá dando, entendeu? Só que eles são assim, eles sempre vão querer. Tem uma fome incontrolável, né? Então eles sempre vão querer, mas se você sempre tá fazendo, né? Sempre tá vamos dizer assim, se for uma pessoa assim organizada e consciente, eles vão fazer isso pra você nunca vai ter problema com eles. Agora, o que que acontece? Por que às vezes eu peço para um espírito trevoso, eles fazem porque eles querem oferenda, eles querem uma troca. E o espírito de luz, ele pode não fazer o que eu estou pedindo pro cliente. Qual é a diferença? Porque às vezes, vamos supor, viu, Narci, eu quero um emprego lá de coordenação em tal lugar. Beleza, mas o espírito de luz pode ser, eles podem avaliar e vão falar assim, viu? Mas se eu colocar ela no lugar ali, eu vou estar retirando uma outra pessoa que não merece sair. Então eu não vou fazer isso pra ela. Ela não tá merecendo, ela não está pronta pra isso e não vai ser feito. É diferente, como eu expliquei com os outros espíritos de que não dá luz, né? Os espíritos mais que andam na escuridão, que vamos dizer assim, que estão ainda estão desencarnados, né? Que a gente chama de quiumba, né? Que a gente chama de eguns, alguns falam assim. Eles podem fazer porque eles querem troca, entendeu? Eles podem fazer o que você está pedindo. Então, nem sempre o espírito que está... Esses espíritos quiumba, eles são ruins, nem sempre. Em algumas situações, eles são muito bons, até. Que eles vão fazer o que você está pedindo, entendeu? Agora, o espírito de luz, pode ser que a divindade, talvez eles, vamos dizer assim, eles podem achar assim, não, você não merece. Eu não vou tirar outra pessoa do cargo para pôr você. Porque você está pedindo um emprego, mas uma pessoa vai ter que sair. E eu vou ter que tirar aquela pessoa para pôr você e você não está merecendo. Bom, esse é o julgamento deles. E eles não vão te dar, entendeu? E às vezes com o quiumba, com aquele espírito que não é de luz, você pede e ele vai fazer. Ele não se importa se a pessoa merece ou não sair. Eles vão trabalhar, vão fazer de tudo para ela desequilibrar, para ela sair e para você ter uma chance. Entendeu? Então essa é a diferença de você pedir para um espírito de luz e um espírito da não luz. Que eles vão, o espírito que não é evoluído, ele vai... Eu digo assim, não é evoluído, aquele espírito assim que não é o espírito da luz, né? Que ele não evoluiu em tanto, ele está muito apegado com coisas da terra, está muito apegado aqui. Então o que vai acontecer? Ele vai fazer o que você está pedindo, porque ele vai querer oferenda sempre, entendeu? E o espírito de luz não precisa de vela, não precisa de comida. Ele não necessita disso, entendeu? Ele pode sim te ajudar, mas ele vai te ajudar conforme ele achar que é justo, tá? Anjo também, anjo não é bonzinho. Se ele precisar te punir, ele vai te punir, tá? Agora um daimon, ele pode muito bem te ajudar. Ele pode, tem mais chance de um daimon fazer o que você quer do que um anjo. Que o arcanjo, ele pode, porque o arcanjo, ele vai fazer a vontade divina, entendeu? O daimon pode muito bem aceitar a tua vontade, que nem essa cliente que eu citei aí. Ela pediu algo bem grande, só que eles falaram, não é o momento, você não está preparada. Mas pode ser que ela precise se preparar, como eles falaram para mim, passar para ela. Não, a gente vai te colocar num lugar onde você vai se preparar e logo você chegará lá. Entendeu? Eles não disseram não, eles só disseram que não era o momento, mas que eles vão ajudar ela. Agora, se eu tivesse pedido para um arcanjo, por exemplo, eles iam falar assim, não, ela não tá pronta, não vamos dar, ela que esqueça. Entendeu? Então essa é a diferença. Anjos, arcanjos, cumprem a vontade divina. Eles não são bons. Eles podem muito bem te punir, de repente, dependendo do que você está pedindo. Entendeu? E um espírito desencarnado que não está tão evoluindo, ele pode muito mais te ajudar, porque ele quer oferenda. E o espírito de luz não necessita de coisas da terra, de comida, bebida. Ele não precisa de nada disso, tá? Então é isso aí, pessoal. Um beijo.